O silêncio no corredor do hospital privado era ensurdecedor. Roberto Mendes, um dos homens mais ricos do país, caminhava de um lado para o outro, suas mãos tremendo enquanto segurava o telefone que não parava de tocar. Ligações de jornalistas, sócios, parentes, mas nada disso importava agora. Sua única filha, Isabela, de apenas 8 anos, estava morrendo. Senhor Mendes, a voz do Dr. Carvalho o fez parar. O médico se aproximou com passos lentos, o rosto carregado de uma expressão que Roberto já conhecia bem depois de 3 meses de internação. Como ela está? Roberto perguntou, embora já soubesse a resposta pelo olhar do médico. Dr. Carvalho suspirou profundamente. Senhor, precisamos conversar. A condição da Isabela, ela não está respondendo a nenhum dos tratamentos. Já tentamos tudo o que estava ao nosso alcance. Roberto sentiu o mundo desabar ao seu redor. O que você está dizendo? Fizemos quimioterapia, radioterapia, tentamos todos os medicamentos disponíveis até os experimentais que conseguimos importar. Consultamos especialistas do mundo inteiro. Mas o tumor cerebral da Isabela é muito agressivo. E ela não tem mais forças para lutar. Não! Roberto gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Você não pode desistir dela. Eu pago o que for preciso. Traga mais médicos, compre mais equipamentos. Dr. Carvalho balançou a cabeça com tristeza. Dinheiro não pode comprar milagres, Sr. Mendes. Lamento muito, mas acreditamos que ela tenha no máximo 2 semanas. O melhor que podemos fazer agora é mantê-la confortável e sem dor. Roberto se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. 3 anos havia se passado desde que perdeu a esposa em um acidente de carro e agora estava prestes a perder a única pessoa que restara em sua vida. Isabela era sua razão de viver, sua pequena princesa que sempre o recebia com um sorriso quando voltava das viagens de negócios. Posso vê-la? Ele murmurou. Claro. Ela está dormindo, mas pode entrar. Roberto entrou no quarto particular, decorado com os personagens favoritos de Isabela. Bonecas, livros, desenhos que ela havia feito estavam espalhados por todos os lados, tentando trazer um pouco de alegria àquele ambiente hospitalar. Mas nada disso conseguia esconder a realidade. Sua filha estava pálida demais, magra demais, frágil demais. Ele se aproximou da cama e segurou a mãozinha dela com cuidado, como se ela fosse quebrar. Papai está aqui, meu amor, sussurrou, tentando conter as lágrimas. Isabela abriu os olhos lentamente. Seus olhos castanhos, que antes brilhavam de alegria, agora pareciam cansados. Oi, papai, ela disse com voz fraca. Como você está se sentindo, princesa? Estou bem, ela mentiu, como sempre fazia para não preocupá-lo. Cadê a tia Ana? Ela disse que voltaria logo. Ana Silva era a babá de Isabela há 5 anos. Tinha 28 anos, era formada em enfermagem, mas havia escolhido trabalhar como babá porque adorava crianças. Para Isabela, Ana não era apenas uma funcionária, era como uma segunda mãe. Depois que a esposa de Roberto morreu, Ana se tornou ainda mais importante na vida da menina. Ela foi buscar uma coisa para você. Já volta. Roberto disse, tentando sorrir. Papai, por que todo mundo fica triste quando me vê? Os médicos, as enfermeiras, você. Até a tia Ana às vezes chora escondido. Roberto sentiu um nó na garganta. Como explicar para uma criança de 8 anos que ela estava morrendo? Todo mundo está preocupado porque você está doente, mas logo você vai melhorar. Eu sei que não vou melhorar, papai, Isabela disse com uma maturidade assustadora para sua idade. Ouvi os médicos conversando. Mas não fica triste, tá? Quando eu for para o céu, vou encontrar a mamãe e vamos cuidar de você de lá. Roberto não conseguiu mais se conter. As lágrimas desceram pelo seu rosto enquanto ele abraçava a filha com cuidado. Naquele momento, ele daria toda a sua fortuna, todos os seus negócios, tudo que havia conquistado na vida, para salvar Isabela. A porta se abriu e Ana entrou no quarto, carregando uma sacola com lanches e alguns livros novos. Ela tinha cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, roupas discretas e um sorriso que sempre conseguia alegrar Isabela, mesmo nos dias mais difíceis. Oi, meu amor. Trouxe aqueles biscoitos que você gosta. Ana disse, fingindo não notar que Roberto estava chorando. Isabela sorriu pela primeira vez naquele dia. Obrigada, tia Ana. Você é a melhor babá do mundo. Ana se aproximou da cama e arrumou os travesseiros de Isabela.
Roberto percebeu como ela tinha jeito com a menina, como conseguia trazer um pouco de alegria mesmo em meio a tanto sofrimento. Ana havia se dedicado completamente aos cuidados de Isabela, muitas vezes dormindo no hospital, recusando folgas, como se a menina fosse sua própria filha. Senhor Roberto, posso falar com você lá fora? Ana perguntou após alguns minutos. Isabela, o papai vai sair rapidinho, tá bom? Tá bom. Posso ler um dos livros novos? Claro, princesa! Roberto e Ana saíram para o corredor. Ela fechou a porta devagar e se virou para ele, o rosto sério. Eu ouvi o que o doutor disse. Ana começou. Sobre eles terem desistido. Roberto assentiu, ainda tentando processar a notícia. Não sei mais o que fazer, Ana. Sinto como se tivesse perdido os dois únicos amores da minha vida. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? O senhor realmente acredita que os médicos esgotaram todas as possibilidades? O que você quer dizer? Ana hesitou por um momento. Eu tenho pesquisado muito sobre o caso da Isabela. Li sobre tratamentos alternativos, terapias que não são convencionais aqui no Brasil, mas que têm mostrado resultados em outros países. Ana, se existe alguma coisa que pode ajudar minha filha, eu faço. Não importa o custo. Não é questão de dinheiro, senhor. É questão de coragem. Porque o que eu tenho em mente... Bem, os médicos daqui não vão apoiar. Eles podem até tentar impedir. Roberto a encarou com intensidade. Havia algo no olhar de Ana, uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Do que você está falando? Ana respirou fundo. Existe uma clínica na Alemanha. Eles trabalham com um tratamento experimental usando células-tronco combinadas com imunoterapia. Não é aprovado aqui no Brasil ainda, mas os resultados iniciais são promissores, especialmente para casos como o da Isabela. Por que os médicos daqui nunca mencionaram isso? Porque é experimental, arriscado, e porque significaria admitir que eles não sabem tudo. Senhor Roberto, eu não sou médica, mas sou enfermeira. Trabalhei em hospitais antes de me tornar babá. Eu sei do que estou falando. Roberto sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Você tem certeza disso? Não tenho certeza de nada, mas tenho certeza de que não posso ficar aqui parada vendo a Isabela morrer sem tentar tudo o que for possível. Os médicos desistiram. Eu não vou desistir. O que você precisa de mim? Ana o surpreendeu com sua próxima declaração. Na verdade, senhor, o que eu vou fazer não depende só do senhor. Vai depender de eu ter coragem de tomar uma decisão que pode custar meu emprego ou pode salvar a vida da Isabela. Roberto franziu a testa. Que decisão? Ana olhou para a porta do quarto onde Isabela estava, depois voltou os olhos para Roberto. Senhor, o que eu vou fazer a partir de agora pode parecer loucura. Mas quando você ama uma criança como uma filha, você é capaz de qualquer coisa por ela. A determinação no olhar de Ana fez Roberto perceber que sua babá não era apenas uma funcionária. Ela era uma mulher disposta a lutar pela vida de Isabela quando todos os outros já tinham desistido. Ana, o que você está planejando? Ela respirou fundo mais uma vez. Amanhã de manhã o senhor vai descobrir. Eram 5 da manhã quando Ana chegou ao hospital. O corredor estava vazio. Apenas algumas enfermeiras do plantão noturno circulavam silenciosamente pelos quartos. Ela havia passado a noite inteira acordada, pesquisando, fazendo ligações internacionais, confirmando informações. Sua decisão estava tomada. No quarto, Isabela dormia tranquilamente. Ana se aproximou e tocou suavemente a testa da menina. Ainda estava com febre, um dos sintomas que havia piorado nas últimas semanas. Tia Ana? Isabela acordou e sorriu. Você chegou cedo hoje. Oi, meu amor. Trouxe uma surpresa para você. Que surpresa! Ana mostrou uma mochila pequena. Que tal fazermos uma viagem? Isabela se animou pela primeira vez em semanas. Uma viagem? Para onde? O papai vai junto? Vamos encontrar o papai no caminho. Mas primeiro, é só eu e você. Uma aventura especial. Mas eu estou doente, tia Ana. Os médicos não vão deixar. Ana se aproximou mais da cama e segurou as mãos de Isabela. Isabela, você confia na tia Ana? Confio. Então me escuta bem. Existe um lugar muito especial, com médicos muito especiais, que podem ajudar você a ficar boa. Mas para chegar lá, a gente precisa ser corajosa. Mas e os médicos daqui? E o papai? Eu já conversei com o papai. Ele vai encontrar a gente depois. E sobre os médicos daqui? Bem,
Às vezes, os adultos precisam tomar decisões difíceis. Ana havia mentido sobre ter conversado com Roberto. Na verdade, ela havia deixado apenas um bilhete na mesa dele no escritório, explicando suas intenções. Sabia que ele ficaria desesperado, mas também sabia que, se pedisse permissão, ele poderia não deixar com medo dos riscos. É seguro, tia Ana? Eu vou cuidar de você. Sempre cuidei, não foi? Isabela assentiu. Nos 5 anos em que Ana havia sido sua babá, jamais havia deixado algo ruim acontecer com ela. Então vamos. Mas tem que ser nosso segredo por enquanto, tá bem? Ana ajudou Isabela a se vestir, colocou alguns medicamentos essenciais na mochila e, com muito cuidado, tirou a menina do hospital. Ela sabia exatamente os horários dos seguranças, conhecia todas as saídas e havia planejado cada detalhe. No táxi a caminho do aeroporto, Isabela perguntou: Tia Ana, para onde a gente está indo? Para a Alemanha, meu amor. Um país muito bonito, com médicos que sabem como cuidar de crianças especiais como você. Alemanha? Fica longe? Fica. Mas vamos juntas, e eu vou estar do seu lado o tempo todo. Ana havia usado todas suas economias dos últimos 5 anos para comprar as passagens. Havia vendido seu carro, pedido dinheiro emprestado para a irmã, fez de tudo para conseguir os recursos necessários. Também havia entrado em contato com a clínica alemã, explicado a situação de Isabela e conseguido uma consulta de emergência. Durante o voo, Isabela dormiu a maior parte do tempo, apoiada no ombro de Ana. Ela acordava de vez em quando, reclamando de dor de cabeça ou náuseas, mas Ana sempre estava ali, com remédios, água, palavras de carinho. Tia Ana, e se não der certo? Isabela perguntou durante uma das vezes que acordou. E se der certo? Ana respondeu. Isabela, a vida é cheia de e se, mas às vezes a gente precisa apostar no melhor e se possível. Você acha que vou ficar boa? Ana sentiu um nó na garganta. Ela não tinha certeza de nada. Estava arriscando tudo em uma possibilidade, movida apenas pelo amor que sentia por Isabela e pela recusa em aceitar que não havia mais nada a fazer. Eu acredito que você é uma menina muito forte e que merece ter a chance de lutar. Quando chegaram à Alemanha, Ana se sentiu perdida. Não falava alemão, mal falava inglês e estava em um país estranho com uma criança doente. Mas sua determinação era maior que seu medo. No hospital, Dr. Müller, um homem alto de cabelos grisalhos, recebeu Ana e Isabela com ceticismo. Você não é a mãe da criança, ele disse em inglês. E não tem autorização médica para trazê-la aqui. Eu sou a babá dela há 5 anos, Ana respondeu em seu inglês quebrado. Os médicos no Brasil desistiram. Eu não posso desistir. Dr. Müller examinou os exames que Ana havia trazido. Balançou a cabeça várias vezes, franzindo a testa. O caso é muito avançado, ele disse. Não posso prometer nada. Eu não estou pedindo promessas. Estou pedindo uma chance. O médico olhou para Isabela, que segurava firme na mão de Ana, e sua expressão se suavizou. O tratamento é experimental. Pode não funcionar. E pode ter efeitos colaterais graves. Os médicos no Brasil disseram que ela tem 2 semanas de vida. Qualquer chance é melhor que nenhuma chance. Dr. Müller suspirou. Vou examinar a criança. Se eu achar que há uma possibilidade, começamos o tratamento. Mas você vai precisar explicar para os pais onde ela está. Ana olhou para Isabela, que parecia assustada, mas confiante. Eu já deixei um bilhete para o pai dela. Ele vai entender. Enquanto isso, no Brasil, Roberto estava desesperado. Havia chegado ao hospital pela manhã e encontrado o quarto vazio. As enfermeiras não sabiam explicar o que havia acontecido. Os seguranças não tinham visto nada. Foi só quando voltou para casa que encontrou o bilhete de Ana. Senhor Roberto, levei a Isabela para a Alemanha. Existe uma chance de salvá-la e não posso deixar passar. Por favor, confie em mim como eu sempre confiei no Senhor. Vou mandar notícias assim que possível. Ana. Roberto ficou furioso e desesperado ao mesmo tempo. Como Ana havia ousado tirar sua filha do país sem permissão? Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele admirou a coragem dela de fazer o que ele não teve coragem de fazer. Apostar em uma última esperança. Ele imediatamente ligou para seus advogados, para a polícia, para o consulado brasileiro na Alemanha. Queria sua filha de volta. Mas outra parte dele, a parte que já tinha perdido a esposa e estava prestes a perder a filha, queria que Ana estivesse certa. Na Alemanha,
O primeiro dia de tratamento foi difícil. Isabela teve reações fortes aos medicamentos, vomitou várias vezes, ficou com muita dor. Ana não saiu do lado dela nem por um minuto. Tia Ana, está doendo muito! Isabela chorava. Eu sei, meu amor, mas é porque o remédio está lutando contra a doença. Você é mais forte que qualquer doença. Dr. Müller observava Ana com admiração. Você realmente a ama como uma filha, ele disse. Ela é minha filha do coração, Ana respondeu. E eu vou lutar por ela até o último minuto. Naquela noite, enquanto Isabela dormia sedada, Ana ligou para Roberto. Ela sabia que ele estaria furioso, mas precisava dar notícias. Ana, onde diabos vocês estão? Como você ousa tirar minha filha do país? Senhor Roberto, eu sei que está bravo, mas por favor me escute. Ela começou o tratamento hoje. É muito cedo para saber se vai funcionar, mas... Ana, você enlouqueceu? Isabela está morrendo. Ela precisa estar aqui comigo nos últimos dias dela. E se não forem os últimos dias? E se ela tiver uma chance? Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Ana, você tem noção do que fez? Pode ser processada por sequestro. Eu sei. Mas se a Isabela ficar boa, vai ter valido a pena. E se ela morrer aí, longe de mim? Ana sentiu o coração disparar. Essa era sua maior fear. Senhor Roberto, eu prometo que se acontecer o pior, o senhor vai chegar a tempo. Mas, por favor, me dê alguns dias. Deixe ela tentar. Roberto desligou o telefone sem responder. Ana ficou olhando para Isabela dormindo e se perguntou se havia feito a coisa certa. Havia apostado tudo. Seu emprego, sua liberdade, talvez até mesmo a vida de Isabela, em uma possibilidade. Mas quando olhou para aquela criança que amava mais que a própria vida, soube que faria tudo de novo. Algumas decisões não podem ser tomadas com a cabeça. Elas vêm do coração, e o coração de Ana pertencia a Isabela. O que ela não sabia é que no dia seguinte Dr. Müller teria notícias que mudariam tudo. O telefone de Roberto tocou às 6 da manhã. Era Dr. Carvalho e sua voz estava tensa. Senhor Mendes, soube que a Isabela foi levada para fora do país sem autorização médica. Isso é extremamente perigoso. Uma criança no estado dela não pode viajar. Roberto estava acordado há 2 noites seguidas, tentando decidir o que fazer. Seus advogados o pressionavam a processar Ana por sequestro. A imprensa havia descoberto a história e especulava sobre o sequestro da herdeira. Mas sua mente estava dividida entre a raiva e uma pequena fagulha de esperança. Doutor, Ana me ligou ontem. Disse que Isabela começou um tratamento experimental. Senhor Mendes, com todo respeito, sua babá não é médica. Ela não tem qualificação para tomar decisões sobre a saúde da sua filha. Esse tipo de tratamento experimental pode acelerar a morte da menina. Mas vocês já tinham desistido. Disseram que não havia mais nada a fazer. Dr. Carvalho suspirou. Desistir não é a palavra correta. Aceitamos a realidade médica. Às vezes, prolongar o sofrimento não é a melhor opção. E se ela estiver certa? E se existir uma chance que vocês não consideraram? Senhor, entendo sua dor, mas não pode deixar falsas esperanças nublarem seu julgamento. Essa babá está brincando com a vida da sua filha. Depois que desligou, Roberto se sentou em sua poltrona do escritório e olhou para a foto de Isabela em sua mesa. Ao lado da foto estava o bilhete de Ana. Ele havia lido aquele bilhete centenas de vezes, tentando entender se Ana era uma heroína ou uma inconsequente. Seu telefone tocou novamente. Era Ana. Senhor Roberto, como o senhor está? Como eu estou? Ana, metade do país está falando sobre você ter sequestrado minha filha. Eu vi as notícias. Sinto muito por isso. Mas, senhor, eu tenho novidades sobre a Isabela. Roberto sentiu o coração acelerar. Como ela está? Ela passou uma noite difícil. O tratamento é muito forte. Mas Dr. Müller disse que isso é normal. O sistema imunológico dela está reagindo. Reagindo como? As células de defesa do corpo dela estão mais ativas do que estavam há meses. É um sinal de que o tratamento pode estar funcionando. Roberto não sabia se ficava esperançoso ou mais preocupado. Ana, os médicos daqui estão dizendo que você está piorando a situação dela. Senhor Roberto,
Posso fazer uma pergunta? O senhor confia em mim? Ana, eu confiei minha filha aos seus cuidados por 5 anos. Então confie mais um pouco, por favor. Roberto ficou em silêncio. Do outro lado da linha, podia ouvir o barulho do hospital, vozes falando em alemão, equipamentos médicos. Ela quer falar com o senhor, Ana disse. Isabela? A voz fraca de sua filha chegou ao telefone. Oi, papai. Roberto começou a chorar. Princesa, como você está? Estou bem, papai. A tia Ana está cuidando muito bem de mim. Os médicos daqui são diferentes. Eles dizem que vou ficar boa. Isabela, o papai quer muito estar aí com você. Eu sei, papai. Mas a tia Ana disse que o senhor tem que cuidar dos negócios aí. Quando eu ficar boa, a gente se encontra. Roberto percebeu que Isabela parecia mais animada do que esteve nos últimos meses. Não sabia se era efeito dos medicamentos ou se realmente havia alguma melhora. Te amo muito, princesa. Também te amo, papai. Ana voltou ao telefone. Senhor Roberto, eu sei que está sendo difícil para o senhor, mas ela está mais animada do que vi em meses. Ana, você tem noção de que pode ser processada por sequestro? Que pode ir presa? Eu sei. Mas, senhor, se a Isabela ficar boa, vai ter valido qualquer consequência. E se ela? Não vai acontecer nada com ela. Eu não vou deixar. Roberto admirou a determinação de Ana, mas ao mesmo tempo se sentiu frustrado por ela ter tomado uma decisão tão drástica sem consultá-lo. Ana, eu vou para aí. Senhor Roberto, não precisa. Eu posso cuidar dela. Ela é minha filha, Ana. Eu preciso estar lá. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Está bem. Mas quando o senhor chegar, por favor, não brigue comigo na frente dela. Isabela precisa de energia positiva. Enquanto Roberto providenciava sua viagem para a Alemanha, no Brasil a repercussão da história crescia. Os jornais especulavam sobre os motivos de Ana. Alguns a chamavam de heroína, outros de sequestrador. Dr. Carvalho deu entrevistas criticando a decisão dela. É irresponsável, ele disse à TV. Uma babá não tem conhecimento médico para tomar decisões sobre tratamentos experimentais. Ela pode estar acelerando a morte da criança. Mas Ana também tinha defensores. Dr. Silva, um oncologista que havia trabalhado com ela anos antes, quando ela era enfermeira, deu uma entrevista defendendo-a. Ana Silva é uma profissional competente e dedicada. Se ela tomou essa decisão, é porque realmente acredita que pode ajudar a criança. Às vezes, os protocolos médicos convencionais não são suficientes. Na Alemanha, Dr. Müller estava impressionado com os resultados iniciais. Em apenas 3 dias de tratamento, Isabela mostrava sinais de melhora que ele não esperava ver tão rapidamente. É incomum, ele disse para Ana. O tumor não cresceu nada nos últimos dias. Na verdade, parece ter diminuído ligeiramente. Ana sentiu uma explosão de alegria no peito. Isso significa que está funcionando? Significa que há motivos para a esperança. Mas ainda é muito cedo. Precisamos de pelo menos 2 semanas para ter uma avaliação mais precisa. Isabela, que havia perdido o apetite há meses, voltou a comer. Brincou com os brinquedos que Ana havia trazido. Riu algumas vezes. Eram pequenos sinais, mas para Ana eram milagres. Tia Ana, Isabela disse enquanto elas caminhavam pelo corredor do hospital. Você acha que o papai está bravo comigo? Por que ele estaria bravo com você, meu amor? Porque eu vim para cá sem avisar ele. Ana se ajoelhou na frente de Isabela. Escuta bem, seu papai não está bravo com você. Ele te ama mais que tudo no mundo. Se ele está bravo é comigo, porque eu tomei uma decisão grande sem avisar ele primeiro. Mas foi a decisão certa, não foi? Ana olhou para Isabela, que parecia mais corada, mais viva do que esteve em meses. Eu acho que sim, meu amor. Eu realmente acho que sim. Quando Roberto chegou à Alemanha 2 dias depois, encontrou uma cena que não esperava. Isabela estava sentada na cama, desenhando, enquanto Ana lia um livro ao seu lado. As duas estavam conversando e rindo baixinho. Papai!
Isabela gritou quando o viu na porta. Roberto correu para abraçá-la. Ela parecia diferente. Ainda estava magra e pálida, mas havia algo em seus olhos, uma vivacidade que ele não via há meses. Princesa, como você está? Estou muito melhor, papai. Os médicos daqui são incríveis. E a tia Ana ficou comigo o tempo todo. Ela nem dormia direito para cuidar de mim. Roberto olhou para Ana. Ela estava mais magra, com olheiras profundas, roupas amarrotadas. Era óbvio que havia se sacrificado completamente pelos cuidados de Isabela. Ana, preciso falar com você, ele disse. Eles saíram para o corredor. Roberto não sabia se gritava com ela ou a agradecia. Como ela está realmente? Ele perguntou. Dr. Müller vai explicar melhor, mas o tumor diminuiu 15% nos últimos 5 dias. É mais progresso do que ela teve em meses de tratamento no Brasil. Roberto sentiu uma mistura de alívio e raiva. Por que você não me disse? Por que tomou essa decisão sozinha? Porque o Senhor não teria deixado. Porque os médicos do Brasil teriam impedido. Porque às vezes, quando se ama alguém, você precisa tomar decisões que podem estar erradas, mas que você não pode viver sem tentar. Roberto olhou para Ana, esta mulher que havia arriscado tudo pela sua filha, e percebeu que sua raiva estava se transformando em algo diferente: admiração, gratidão e talvez, pela primeira vez em anos, esperança real. Ana, o que você fez foi... Foi loucura, eu sei. Não, foi amor. E talvez tenha sido exatamente o que Isabela precisava. Mas a batalha ainda não havia terminado. Dr. Müller-Oss chamou para uma conversa que mudaria tudo novamente. Sentem-se, por favor, Dr. Müller disse, ajustando os óculos enquanto olhava para os exames mais recentes de Isabela. Roberto e Ana estavam tensos. Depois de 10 dias de tratamento, este seria o momento da verdade. Vou ser direto com vocês, o médico começou. Em 30 anos de carreira, raramente vi uma resposta tão rápida e positiva a este tratamento. Ana segurou a respiração. Roberto se inclinou para a frente na cadeira. O tumor de Isabela diminuiu 42% em 10 dias. Suas funções neurológicas melhoraram significativamente. Os marcadores tumorais no sangue caíram para níveis que não víamos desde o início da doença. Ana começou a chorar. Roberto ficou em silêncio, tentando processar a informação. Isso significa que ela vai ficar boa? Roberto perguntou. Significa que temos motivos reais para a esperança. O tratamento está funcionando melhor do que esperávamos. Mas ainda precisamos de mais tempo para confirmar se é uma remissão duradoura. Quanto tempo? Ana perguntou. Pelo menos mais 3 semanas de tratamento aqui e depois acompanhamento por 6 meses. Mas posso dizer que Isabela saiu da lista de pacientes terminais. Roberto se levantou da cadeira e abraçou Ana. Você salvou minha filha, ele disse chorando. A gente salvou, Ana respondeu. Eu trouxe ela aqui, mas o senhor confiou em mim quando era mais fácil me processar. Dr. Müller os observava com um sorriso. Posso dizer uma coisa? Em todos esses anos, tratando crianças, aprendi que o amor é o medicamento mais poderoso que existe. O amor de vocês dois por Isabela foi fundamental para essa recuperação. Quando voltaram para o quarto, Isabela estava acordada, brincando com uma boneca nova que uma enfermeira havia dado para ela. Papai, tia Ana, por que vocês estão chorando? Ela perguntou. Roberto se sentou na cama ao lado dela. Porque estamos muito felizes, princesa. O doutor disse que você está ficando boa. Isabela sorriu. Eu sabia que ia ficar boa. A tia Ana disse que eu era forte, e eu acreditei nela. Ana se aproximou e segurou a mão de Isabela. Você é a menina mais corajosa que eu conheço. Tia Ana, quando eu ficar completamente boa, você vai continuar sendo minha babá? Ana olhou para Roberto, que assentiu com um sorriso. Se seu pai deixar, eu vou cuidar de você para sempre. Claro que vai, Roberto disse. Ana faz parte da nossa família agora mais do que nunca. Nas semanas seguintes, a transformação de Isabela foi impressionante. A cada dia que passava, ela recuperava mais energia, mais cor no rosto, mais alegria no olhar. Ana continuou ao seu lado durante todo o tratamento, ajudando com os exercícios de fisioterapia, brincando durante as sessões de quimioterapia, lendo histórias antes de dormir. Roberto dividiu seu tempo entre o Brasil e a Alemanha.
mas percebeu que seus negócios não pareciam mais tão importantes quanto antes. Pela primeira vez em anos, tinha outras prioridades. Começou a trabalhar remotamente, passando mais tempo com Isabela, conhecendo-a de uma forma que nunca havia acontecido antes. Papai, Isabela disse um dia enquanto eles passeavam pelo jardim do hospital. Você mudou! Como assim, princesa? Você não fica mais no telefone o tempo todo. Você brinca comigo. É como se você tivesse descoberto que eu existo. Roberto sentiu um aperto no coração. Desculpa, meu amor. O papai estava tão preocupado em trabalhar para dar tudo o que você precisava que esqueceu de dar o que você mais queria? O que eu mais queria? Sua atenção, seu tempo, seu carinho. Isabela o abraçou. Agora você está dando. E é muito melhor do que qualquer brinquedo caro. Ana observava essa transformação com alegria. Não era apenas Isabela que estava se curando. Toda a família estava se reconstruindo. Um dia, Dr. Müller chamou Ana para uma conversa particular. Ana, posso perguntar uma coisa? Por que você fez isso? Por que arriscou tudo? Ana pensou por um momento. Doutor, eu cuidei da Isabela desde que ela tinha 3 anos. Vi ela dar os primeiros passos depois que a mãe morreu, consolei ela durante pesadelos, ensinei ela a ler, levei ela para a escola no primeiro dia. Para mim, ela não era só uma criança que eu cuidava por dinheiro. Ela é minha filha do coração. E se não tivesse dado certo? Se ela tivesse morrido aqui? Então pelo menos eu saberia que tentei tudo. Que não desisti quando todos desistiram. Que amei ela o suficiente para lutar até o final. Dr. Müller assentiu. Sabe, Ana, em todos esses anos, vi muitos pais que não lutaram por seus filhos nem metade do que você lutou por Isabela. Você é um exemplo de que família não é só sangue. É amor, dedicação, sacrifício. Durante a 3ª semana de tratamento, Isabela teve uma recaída. Durante um dia inteiro, ela voltou a ter febre alta, vômitos, dor de cabeça intensa. Ana não saiu do lado dela nem por um minuto, enquanto Roberto caminhava nervoso pelo corredor. E se não der certo? Roberto perguntou para Ana durante a madrugada. Vai dar certo. Ana respondeu com uma convicção que ela nem sabia que tinha. Isabela é uma guerreira. Ela não vai desistir agora. Na manhã seguinte, Isabela acordou sem febre. Pediu café da manhã. Sorriu para Ana e Roberto. Desculpa por ter assustado vocês ontem, ela disse. Dr. Müller explicou que recaídas eram normais durante o tratamento, mas que o importante era como o corpo reagia depois. E Isabela havia reagido bem. No final da 4ª semana, chegou o dia dos exames finais. Isabela faria uma nova ressonância magnética para verificar o estado do tumor. Estou nervosa, ela confessou para Ana enquanto esperavam o resultado. Não precisa estar nervosa, meu amor. Independentemente do resultado, a gente vai enfrentar juntas. Tia Ana, posso te pedir uma coisa? Claro. Se eu ficar boa mesmo, você promete que nunca mais vai me deixar? Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu prometo, Isabela. Eu vou estar com você até você crescer, virar adulta, casar, ter filhos. Vou ser sua tia Ana para sempre. Quando o Dr. Müller chegou com os resultados, seu sorriso já entregava a boa notícia. O tumor desapareceu completamente. Ele anunciou. Isabela está em remissão total. O silêncio durou alguns segundos, até Roberto começar a chorar de alegria. Ana abraçou Isabela com tanta força que a menina riu. Isso significa que eu posso voltar para casa? Isabela perguntou. Significa que você pode voltar para casa? Voltar para a escola, brincar com suas amigas, fazer tudo que uma menina de 8 anos deve fazer. Dr. Müller respondeu. E significa, Roberto acrescentou, que o papai aprendeu a ser pai de verdade. E que a tia Ana é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Naquela noite, Isabela, Roberto e Ana jantaram juntos na lanchonete do hospital. Era uma refeição simples, mas para eles era a celebração da vida. Tia Ana, Isabela disse, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter confiado em mim. Ana respondeu. Roberto olhou para as 2 mulheres mais importantes de sua vida e percebeu que havia aprendido algo fundamental, que o dinheiro não compra milagres, mas o amor pode criá-los, e que às vezes as decisões mais loucas são as mais certas. A jornada de volta para casa seria diferente da viagem de ida. Dessa vez eles voltavam como uma família completa,
unida e com a certeza de que, quando se tem amor e coragem suficientes, até os prognósticos mais sombrios podem ser revertidos. Isabela estava curada. Ana havia provado que uma babá pode ser muito mais do que uma funcionária. E Roberto havia descoberto que ser pai é muito mais do que prover financeiramente. A verdadeira cura havia começado. 2 anos depois, a casa dos Mendes havia se transformado completamente. As paredes, antes decoradas apenas com quadros caros e impessoais, agora exibiam desenhos de Isabela, fotos da família, lembranças da viagem à Alemanha. O som de risadas ecoava pelos corredores que antes eram silenciosos. Isabela, agora com 10 anos, corria pelo jardim perseguindo um cachorro que Roberto havia dado de presente para ela no aniversário de 1 ano da sua cura. Ana a observava da varanda, sorrindo, ainda não acreditando completamente que tudo havia dado certo. "Tia Ana, vem brincar com a gente!" Isabela gritou. "Já vou, meu amor." Ana respondeu, mas antes se virou para Roberto, que estava ao seu lado lendo um livro, algo impensável 2 anos atrás. "Senhor Roberto, às vezes eu ainda acordo de madrugada achando que foi tudo um sonho." Roberto fechou o livro e olhou para ela. "Ana, para de me chamar de Senhor Roberto. Depois de tudo que passamos, acho que pode me chamar só de Roberto." Ana sorriu. "Vai ser estranho no começo. Sabe o que é mais estranho? Eu era um dos homens mais ricos do país, mas só descobri o que era ser realmente rico quando quase perdi Isabela e você trouxe ela de volta." Isabela se aproximou correndo. "Do que vocês estão conversando?" "Estávamos falando de como somos sortudos," Roberto respondeu. "Por quê?" "Porque temos uma família que se ama de verdade," Ana disse, abraçando Isabela. "Tia Ana, você vai contar minha história para outras pessoas." "Por que você quer que eu conte?" Isabela pensou por um momento. "Porque talvez tenha outras crianças doentes por aí e outras babás que podem ser corajosas como você foi." Ana ficou emocionada. "Você acha que nossa história pode ajudar outras pessoas?" "Tenho certeza. A minha professora disse que toda história de superação pode inspirar alguém." Roberto se levantou da cadeira. "Vocês sabem que nossa história virou notícia no mundo inteiro, né?" "Sério?" Isabela perguntou animada. Vários jornais e programas de TV fizeram reportagens sobre a babá corajosa que salvou a filha do milionário. Ana virou um exemplo de dedicação e amor. Ana ficou sem graça. "Eu só fiz o que qualquer pessoa que ama uma criança faria." "Não, Ana," Roberto disse seriamente. "Você fez o que poucas pessoas teriam coragem de fazer. Você arriscou tudo. Sua liberdade, sua carreira, sua reputação. Por amor. E deu certo." Isabela comemorou. "Sim, deu certo," Ana concordou. "Mas vocês sabem que não foi só o tratamento médico que curou a Isabela, né?" "Foi o que então?" Isabela perguntou curiosa. "Foi o amor. O amor do seu pai que aprendeu a estar presente de verdade. O amor de todos nós uns pelos outros. Foi a nossa família que se formou." Roberto assentiu. "Ana tem razão. Dr. Müller disse que casos como o da Isabela precisam muito mais do que remédios. Precisam de esperança, de luta, de pessoas que não desistem." "Tia Ana, você nunca mais vai sair da nossa família, né?" Isabela perguntou com uma pontinha de insegurança que ainda aparecia às vezes. "Nunca mais, meu amor. Agora somos família para sempre." "Sabe o que eu acho?" Isabela disse. "Acho que outras pessoas precisam saber da nossa história. Principalmente crianças que estão doentes e pais que estão tristes." Ana olhou para Roberto. "O que você acha?" "Acho que Isabela está certa. Nossa história pode dar esperança para muitas famílias." "Então vamos contar." Isabela bateu palmas. "Vamos contar para todo mundo que milagres existem quando a gente não desiste." Ana abraçou Isabela. "Está bem. Vamos contar nossa história para que outras pessoas saibam que vale a pena lutar, que vale a pena apostar no amor e que às vezes as decisões mais difíceis são as que salvam vidas." Roberto observou sua filha, saudável, feliz, cheia de vida, e Ana, que havia se tornado muito mais que uma babá. Havia se tornado a pessoa que salvou sua família. "Sabe o que mais nossa história ensina?" Roberto perguntou. "O que, papai?" "Que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem está ao seu lado nos momentos mais difíceis, quem luta por você quando todos desistem, quem ama você incondicionalmente."
Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada por ter me aceito como parte da família de vocês. Obrigada por ter salvado nossa família, Roberto respondeu. Isabela olhou para os dois adultos que amava. Gente, parem de chorar. Vamos comemorar. Vamos fazer um piquenique no jardim. Enquanto preparavam o piquenique, Ana pensou em como a vida pode mudar completamente quando tomamos decisões corajosas. 2 anos atrás, ela era apenas uma babá. Hoje, era parte essencial de uma família que havia aprendido o verdadeiro significado do amor. Tia Ana, Isabela disse enquanto estendiam a toalha no gramado. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Como assim, meu amor? Quero ser corajosa. Quero lutar pelas pessoas que eu amo. Quero nunca desistir. Ana abraçou Isabela. Você já é assim, meu amor. Você foi a mais corajosa de todos nós. Lutou contra a doença, acreditou quando era difícil acreditar, manteve a esperança quando todos estavam sem esperança. Roberto se aproximou com uma cesta de lanches. Sabem qual é o mais importante de tudo isso? O quê? As duas perguntaram juntas. É que nossa história prova que milagres acontecem todos os dias. Às vezes, eles vêm disfarçados de tratamentos médicos, às vezes de decisões corajosas, às vezes simplesmente de amor verdadeiro. Eles se sentaram no gramado, sob o sol da tarde, e brindaram com suco de laranja. Um brinde, Roberto disse levantando o copo. As pessoas corajosas que não desistem dos seus sonhos. As babás que viram mães do coração, Ana acrescentou. E as famílias que se formam com amor, Isabela completou. Enquanto o sol se punha, os três conversavam e riam, planejando o futuro. Isabela falava sobre a escola, os amigos, os sonhos. Ana contava sobre os cursos que estava fazendo para se especializar ainda mais em cuidados infantis. Roberto compartilhava como havia mudado sua empresa para ter mais tempo com a família. Pessoal, Isabela disse de repente, vocês acham que as pessoas que vão ler nossa história vão acreditar que tudo isso aconteceu de verdade? Por que não acreditariam? Ana perguntou. Porque parece coisa de filme. A babá corajosa, a criança que se salva, o pai que muda. Roberto riu. Isabela, a vida real às vezes é mais incrível que qualquer filme. E nossa história é real porque foi construída com amor verdadeiro. Então eu quero pedir uma coisa para as pessoas que vão ler nossa história, Isabela disse, ficando séria. O que você quer pedir? Ana perguntou. Que elas nunca desistam. Que lutem pelas pessoas que amam. Que acreditem em milagres. E que, se gostaram da nossa história, compartilhem com outras pessoas que podem precisar de esperança. Ana e Roberto se olharam, orgulhosos da sabedoria de Isabela. E se vocês que estão lendo isso têm uma criança especial na vida de vocês? Ana acrescentou. Abracem ela hoje. Digam que amam ela, porque a vida é frágil, mas o amor é poderoso. E se vocês são pais, Roberto continuou, lembrem-se, seus filhos não precisam do melhor brinquedo ou da roupa mais cara. Eles precisam da sua presença, do seu tempo, do seu amor. Isabela se levantou e abriu os braços para o céu. E se vocês são crianças que estão passando por momentos difíceis, lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. E sempre há pessoas que amam vocês e vão lutar por vocês. Enquanto entravam em casa, Ana parou por um momento e olhou para trás, para o jardim onde haviam passado a tarde. 2 anos atrás, ela havia tomado a decisão mais arriscada de sua vida. Hoje sabia que havia sido a decisão mais acertada. Ana, Roberto disse. Obrigado por ter nos ensinado que o amor pode mover montanhas. Obrigada por ter confiado em mim quando era mais fácil não confiar. Isabela correu para a frente deles. Gente, parem com esse papo sério. Quem quer assistir um filme? Ana e Roberto riram. A vida havia voltado ao normal, mas um normal muito melhor que antes. Um normal cheio de amor, risadas, união. E se você chegou até aqui nesta história, talvez seja porque também acredita no poder do amor e da coragem. Se nossa história tocou seu coração, não deixe ela parar por aqui. Compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário contando sua própria história de superação e se inscreva para acompanhar mais histórias que provam que milagres acontecem quando não desistimos de quem amamos. Porque no final, todos nós somos como Ana, Isabela e Roberto, pessoas imperfeitas, tentando fazer o melhor que podem.
aprendendo que o amor verdadeiro é capaz de curar qualquer ferida e superar qualquer obstáculo. E a história da família Mendes Silva continua sendo escrita todos os dias com muito amor, muita gratidão e a certeza de que valeu a pena lutar.